alcança o objetivo que você pensa que está buscando. Muitas vezes, existem carências ali. Nós vamos descobrir agora quais são os nutrientes essenciais para o nosso corpo. E para isso eu vou conversar com o Dr. José Felipe Júnior, pioneiro, um dos pioneiros da ortomolecular no Brasil. Ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente e depois nós vamos entrar nos nutrientes. Tudo bom? Como é que o senhor está? Boa tarde. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Doutor, a ortomolecular, o senhor é um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Sim, sim. Na verdade, a ortomolecular, ela foi fundada por um químico em 1968. Muito importante. A molécula certa do lugar certo. Só que a medicina evolui. Sim. Olha só, 68 ortomolecular. Então a medicina evoluiu e surgiu a medicina biomolecular. Biomolecular, que é a bioquímica e a fisiologia aplicada à medicina. Então, todos os avanços de 1968 para cá é englobado pela medicina biomolecular. Então, biomolecular, medicina biomolecular é aquela que cuida das células do organismo. Enquanto a ortomolecular, que é a molécula certa no lugar certo, a biomolecular cuida das células. Algo muito mais complexo que só moléculas. Cuida dos genes, da epigenética, das mitocôndrias, dos ribossomos, da água intracelular. Cuida da célula como um todo. Esther, se você consegue cuidar das células de uma pessoa, as células dessa pessoa vai cuidar da doença que ela apresenta. É assim que funciona. E muitas vezes esse fato tão importante é ignorado e vão se tratar aquela doença ao invés de tentar dar para o organismo a condição de se defender. Perfeito. Nós médicos, eu tenho 50 anos em medicina, quase. Nós aprendemos a tratar de doenças, diagnosticar doenças e tratar doenças. Chega uma hora que isso não satisfaz o médico. Nós queremos diminuir o risco dessas pessoas terem doenças, diminuir o risco delas ficarem doentes, diminuir o risco do infarto, do câncer, da aterosclerose. Então nós começamos a estudar profundamente o que as células da pessoa precisam para sobreviver. E chegamos nos nutrientes essenciais. Esther, as nossas células possuem 3,8 bilhões de anos. A primeira célula que surgiu no planeta foi há 3,8 bilhões de anos, lá longe. E essa célula sobreviveu ao excesso de frio, ao excesso de calor, a tóxicos, a todas as adversidades possíveis. E surgiu nós aqui na evolução. Nessa evolução, nós conseguimos fabricar muitas substâncias, centenas, milhares de substâncias. Só que nós, devido à abundância da natureza, na evolução, nós perdemos a capacidade de fabricar 45 nutrientes essenciais. Que aí a gente entra naquela frasezinha que todo mundo, que é do senso comum, o peixe morre pela boca, o ser humano também. Morre também. Mas nós, olha só, nós perdemos a capacidade de sintetizar 45 nutrientes. Por isso nós chamamos de essenciais. São os 45 nutrientes essenciais. São as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos e um ácido graxo essencial. Então nós temos que buscar esses nutrientes, Esther, sabe onde? Eu vou falar uma palavra que talvez os mais jovens não conheçam. Na quitanda. Na quitanda. Lá na feira. Na feira, no supermercado, não na farmácia. Não nutrientes sintéticos, não. Mas é uma geração que está aprendendo a buscar tudo que é imediato, tudo que já está pronto. Por isso existe o infarto aumentando na população e o câncer
explodindo. Cada 4 pessoas que você conhece, uma tem câncer. Alimentos congelados, assim, que a gente come. Olha, os congelados até que suprem muita coisa. Os congelados, bem congelados, vindo de uma agricultura orgânica. Aí entra outro processo. Olha só. Vamos resumir isso. As nossas células, para elas funcionarem bem, elas precisam de 45 nutrientes essenciais. Nutrientes essenciais que vêm da agricultura orgânica, sem agrotóxicos. Já chega o solo que está pobre, né? Lá da quitanda, lá do supermercado de produtos naturais, não do supermercado geral. Então, olha, célula precisa de 45 nutrientes para funcionar bem. Agora, menina, nós estamos num mundo tóxico, cheio de agrotóxicos, metais tóxicos, vapores tóxicos. Então, essas células não pode ter, para funcionar direito, não pode ter metal tóxico, não pode ter agrotóxico, não pode ter flúor, não pode ter excesso de ferro. O ferro é bom, mas o excesso é ruim. Não pode ter excesso de cobre, o cobre é bom, mas o excesso é ruim. Então, olha só que coisa linda. Mercúrio também. Mercúrio, então os metais tóxicos, vem o mercúrio, o chumbo, o níquel. E as pessoas adoecem, por exemplo, um diabético é acometido das complicações dos diabéticas, né? Uhum. Quando faltam nutrientes essenciais, ou então ele está intoxicado com algum metal, ou com algum agrotóxico, ou com excesso de ferro, que é muito comum. Mas investigar isso, muitas vezes, para a medicina tradicional, é irrelevante, pode ser? Essa investigação, o porquê que o diabético tem essa resposta à não cicatrização dos ferimentos, de onde veio essa diabetes, por que que ele está, ao invés do organismo buscar uma melhora, ou ele se mantém ou piora? Tá certo. Olha, as pessoas, elas precisam aprender a se alimentar, sabe? O trigo de 2000 anos atrás, possuía todos os nutrientes. Hoje todos os não nutrientes. Magnésio, cromo, zinco, selênio, manganês, as vitaminas todas, ácidos graxos. Só que o homem transformou o trigo integral em farinha branca. E nós se alimentamos de farinha branca. A farinha branca falta vários nutrientes. Então a pessoa fica desnutrida. Ela fica obesa e desnutrida. E como se alimentar adequadamente sem ter esse risco de se matar, né? Porque se você comer errado, seu organismo fica sem defesa. Se seu organismo não se defende, aos poucos você vai correndo o risco de uma doença séria. Então, você vai se matando também, se você não tem uma boa alimentação. É verdade. Olha, você precisa se alimentar de verduras sem agrotóxicos, legumes sem agrotóxicos. Nós temos uma dificuldade nas grandes metrópoles. Mas se nós, o povo, quero verdura agrotóxica, não tem, então não compro. Na Suécia, só tem sem agrotóxicos. Só tem verduras e legumes sem agrotóxicos. Nós vamos chegar lá. Nós cada vez mais aumenta. O mercado, a feira, os produtos sem agrotóxicos são caríssimos. Daqui a pouco não vai ser mais. Mais pessoas produzindo, isso que precisa. Você, como uma comunicadora, devia fomentar, convidar pessoas que fomentem a agricultura orgânica, sem agrotóxicos. Isso é saúde para o povo. Isso é saúde para o povo. É um povo saudável, um povo feliz. Isso. Agora, outro problema muito importante que nós temos é o câncer que está aumentando, né? Os produtos industrializados, eles têm uma parcela nesse crescente do câncer? Tem, porque os produtos, tudo que o homem coloca à mão, ele vem com algum tóxico junto. Agora, imagine uma célula, Esther, que tem 3,8 bilhões de anos e sobreviveu até agora. Esta célula possui todos os mecanismos de defesa para sobreviver.
Se ela entra em contato com mercúrio, chumbo, níquel, berílio, cádmio, arsênio, ela sofre, a Esther, essa célula sofre e até entrar no estado de quase morte. Quando ela entra no estado de quase morte, para não morrer, para sobreviver, e a única coisa que ela quer é sobreviver, ela coloca em ação aqueles mecanismos adquiridos dos 3,8 bilhões de anos, que está dentro do genoma, e para não morrer, para sobreviver, o que elas fazem? Se multiplicam e formam um tumor. Aí o médico faz o diagnóstico tumor. Então, esse tumor é o sintoma de um organismo doente, de um organismo intoxicado com aqueles metais tóxicos, por exemplo. Então, atacar o tumor não é tratar a doença. Eu costumo dizer que quando você cuida do câncer, você não deve se preocupar com o câncer, você deve se preocupar com o organismo. Dá para o seu organismo a condição de se defender contra aquele organismo estranho. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, olha só, o câncer são células doentes tentando sobreviver, que precisa de cuidado, não de aniquilação. Então, se você tira o fator causal, cessa o motivo biológico da reprodução, da multiplicação. Então ela para de se multiplicar e morre em 4 meses. É assim que eu trato o câncer. Eu busco o fator causal, afasto a causa e cuido dessas células. Eu cuido com muito carinho das células com câncer. Mas não quero que elas sofram mais. Tiro o sofrimento delas. Tirando o sofrimento, elas param de se multiplicar. Mas para o seu sucesso, o seu paciente tem que estar empenhado em sobreviver, em viver. Ele precisa permanecer vivo 4 meses. É esse tempo que eu preciso que ele fique vivo 4 meses para eu ter tempo de tirar o fator causal e acarinhar essas células. O psicológico dele influencia bastante. Muito, muito. Aí, mais uma vez, a gente volta com a alimentação. A alimentação tem que ser sem agrotóxicos, alimento integral, verificar se a pessoa não tem alergia a leite, que é fácil de ver só puxando aqui, ó. A elasticidade da pele. Proteína do leite. O soro do leite, qualquer pessoa pode tomar? O soro do leite tem proteína, não tem? Se tiver proteína, não toda. Olha só, Esther, quanto tempo? Eu não lembro quanto tempo. Faz muito tempo. São milhões de anos aí. 10 milhões de anos. 10 milhões de anos. Os negros da África invadiram a Grécia, Itália, França e Espanha. E houve a miscigenação. Todos os negros têm alergia à proteína do leite. E nós, brasileiros, isso é um estudo genético do professor Pena de Belo Horizonte, nós brasileiros, provenientes da Grécia, Itália, Espanha e Portugal, temos 30% de genes de negros por causa da miscigenação. Sim, sem contar os africanos que vieram direto de lá para cá. Sem contar isso. Mas nós, descendentes dessas regiões, temos 30% de genes de negros. Então, de cada 10 pessoas que entram no consultório, 30%, 3 têm alergia à proteína do leite. E proteína do leite causa doença, artrite, câncer de mama, espondilite anquilosante, déficit de memória. Causa o reumatismo? Sim. Espondilite, eu tenho um paciente com espondilite anquilosante que veio tomando um monte de remédios. Eu peguei aqui, esbichou. Aqui atrás também. Aí eu falei, para de tomar o leite. Ele parou de tomar o leite, ficou sem dor e suspendeu o metrotexate e o corticosteroide. Aí ele foi para a França, com aqueles queijos maravilhosos, né? Aí falei, doutor, eu não podia deixar de comer aquele queijo. Aí voltaram as dores, mas eu aguentei as dores, mas comi o queijo. Eu sabia que era o queijo. Mas parou de comer o queijo, que tem proteína. Acabou a doença, querida. Acabou a dor. Então isso é tratar a célula, é ver o que o sujeito precisa.
Não é simplesmente o médico. Eu fui ensinado assim. O médico vem, sinais e sintomas, espondilite anquilosante. Então você pega um carimbo, pá, na testa do indivíduo. Uma vez carimbado, o diagnóstico, carimbado, espondilite anquilosante. Espondilite Anquilosante. anquilosante. É o mesmo reumatismo? É um tipo de reumatismo. Ah, tá. Então, Só para ficar claro para o internauta. O médico carimba a testa do indivíduo. Você tem aí é fácil. Pronto, tem o diagnóstico, o tratamento está lá. Bezetacil. O protocolo é corticoide, metotrexate, pronto, está resolvido o problema. Resolvido o problema do médico, não do paciente. Então, todo paciente, seja qual for a doença, ele precisa ser estudado. Ele precisa ser escrutinado. Eu preciso saber o que as células desse paciente precisam de nutrientes. Se tem algum metal tóxico, ou agrotóxico, ou bactéria, ou vírus atrapalhando essa célula. Existem algumas regiões do nosso país que elas ainda hoje, o garimpo é muito presente. E as regiões que o garimpo não é mais presente, ficou o excesso de metal pesado. E essas pessoas, creio eu que uma boa parte da população sofre. Existem índios intoxicados com mercúrio em lugar de garimpo, as crianças nascendo com problemas. Se eu não tenho acesso a um profissional, um ortomolecular, um profissional que vasculhe o meu organismo, né? que me faça os exames necessários até ele descobrir realmente qual é o meu problema. Se eu não tenho esse profissional na minha cidade, de que forma eu posso eliminar o metal pesado do meu organismo em casa? Olha, em primeiro lugar, você tem que se alimentar com alimentos nutrientes vindos de uma agricultura orgânica sem agrotóxicos. Isso vai te ajudar muito. De preferência, se na sua varanda der para fazer um jardim onde você tem o seu tomate, tem a sua cebolinha. Os temperos, as pimentas são maravilhosas, vermelha, tudo aquilo são antioxidantes, aquilo protege a sua célula. Pimenta malagueta, dedo de moça. Isso, dedo de moça, malagueta. Isso, jalapeña lá do México, né? O urucum, dá para fazer uma... Urucum, olha, dá urucum, plantar, querida, coral. você falou uma coisa maravilhosa. O urucum é rico em tocotrienol. Eu amo. Que é a vitamina E mais poderosa que existe. Um antioxidante poderoso, inclusive ele é anti-câncer de mama, o tocotrienol, o urucum. Põe na panela, cozinha com óleo e depois... Sim, eu uso ele, não aquele moído, eu uso ele, a semente mesmo. A semente, isso, a semente. Você põe no óleo e esquenta? Sim. É assim que eu peço para fazer. Foi assim que eu aprendi. É o jeito mais barato. Olha, o óleo de dendê, sim, se não fosse prensado a quente, seria um excelente medicamento. Um excelente para cuidar dessas pessoas. Mas, ora, querida, nós médicos, não dá para saber se você está intoxicada por mercúrio ou chumbo. Tem que fazer algum exame, não tem jeito, sabe? A pergunta que eu fiz foi, por exemplo, eu tenho reumatismo e eu moro numa região que eu não tenho acesso. Eu já sei que alimentos industrializados, eles me fazem mal. Acabei de descobrir que o leite e o derivado me faz mal. Proteína do leite. A proteína do leite me faz mal. Acabei de ter essa descoberta, graças ao Senhor. E também descobri que o solo também tem metal pesado. Querida. Então, o agrotóxico, eu elimino ele da minha vida. Isso. Para ter segurança, eu posso pegar um balde, plantar minha batata, plantar minha cenoura. Isso eu posso fazer em casa. Pode. E isso vai me ajudando a varrer esse metal do meu organismo? Ajuda sim, mas não vai... Não tira... Uma coisa importante que você falou aí da batata, olha só, nós vamos nos alimentar com alimentos de índice glicêmico baixo, sabe? Uhum. Batata tem alto índice glicêmico, piora muita coisa. Sim, a batata que eu falei é aquela... batata que a gente chama de mandioquinha. A batata baroa? Isso, Meu baroa. anjo, desculpe, mas a batata baroa tem 110 de índice glicêmico. Oi?
Ela é horrorosa ela é muito ruim para diabetes. Todo mundo pensa que ela é boa. Você também pensava. Ela não pensa mais. Ai, meu mundo A batata caiu. baroa, não. Não. Em vez de batata inglesa, aquela deliciosa batata inglesa frita, usa batata doce. Gosto O também. índice glicêmico da batata... E o inhame? O inhame, ótimo. Ótimo? Ótimo. Ai, que maravilha. Mas o meu mundo caiu. Ah, não cai não. Tem tanta coisa gostosa. Batata baroa, não, né? Não... O suco de uva. Ah, suco de uva é excelente. Apesar de ter Combate muita os radicais frutose, livres. apesar de ter muita frutose, meus pacientes com câncer não tomam suco de uva, porque tem muita frutose. Claro. A frutose vira glicose, a glicose faz o câncer aumentar. Mas e quando o suco é feito da uva em Perfeito, casa? em casa, normal, ou feito fora, não tem problema, sem adição de açúcar. Batido Excelente. na hora. Rico em antocianidinas, antocianinas, antioxidantes, ótimo, excelente. Tudo bem, tudo bem. Olha, é aquela frase que eu já falei anteriormente, o peixe morre pela boca. Eu quero ter vida pela boca. Né? Então eu vou mudar, eu vou fazer mais um ajuste na minha alimentação, pode ter certeza. Tá certo. Agora, Esther, eu vou te deixar aqui 69 maneiras de ficar longe dos médicos. Oi? Tá? Eu vou colocar isso para você, internauta. 69 maneiras de ficar longe dos médicos. Tá bom? Tá ótimo. Me diga 6. Faça o Eu vou seguinte, dizer. deixa Eu vou falar o número 2. E aí eu acabo. Ó. Os alimentos devem ser provenientes de agricultura orgânica, ecológica, sem agrotóxicos e preparados com cuidado e carinho por pessoas que estão satisfeitas com a própria vida. Eu não sei cozinhar, mas cozinho com amor. E as pessoas comem e gostam. Sim. Então, eu vou pedir uma coisa. Você pode dar a dica número 1 direto para o meu internauta? Porque você deu a número 2. E a número 1, qual é? Ah, eu te dou a dica número 1, porque essa daqui foi difícil até eu entender. Olha só. O organismo saudável necessita de um fluxo de energia, que são os alimentos. Mas também precisa de um fluxo de ordem, que são os alimentos crus. Isso é muito importante. Quando você cozinha o alimento, a proteína, que é assim, fica assim. Não serve mais para nada, só serve para você engordar. Então, alimentos dá energia, mas quem dá ordem e saúde para você são os alimentos crus, aqueles possíveis de serem crus, né? Sim. Eu deixaria como isso a como beterraba, uma máxima. cenoura, Beterraba, cenoura. entre outros. Bom, para você que está em casa, eu te desejo uma excelente saúde. Procure na sua cidade um horto molecular. Se você não encontrar, procure na cidade mais próxima, mas procure. Gachu para você que está em casa, gachu para o senhor. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe sempre com esse conhecimento, não só com esse conhecimento, mas abençoe a sua vida inteira, porque o que o senhor faz pelas pessoas é vida. O senhor devolve qualidade de vida para elas. Gachu, muito obrigada.